Ô, rapaz, rapaga. Vamos adiantar por aqui, né? Vamos adiantar por aqui, domingueira, né? A gente vai fazer uma breve análise da situação macroeconômica, né? Os principais índices dessa semana que começa basicamente hoje, que na verdade é ontem, mas tudo bem. Vamos olhar os gráficos, o que está acontecendo, o que pode acontecer. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Vai! Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você, por favor, dar o like nesse vídeo, não custa nada, se ajuda pra caramba a gente. Também se inscreva no canal se você não tiver inscrito. Siga a gente no Instagram se você não seguir, cogite fazer parte do nosso grupo VIP, nosso grupo Free. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Clique nos links e aprimore o seu conhecimento do mercado. Tá? É importante que você faça este aprimoramento, é muito importante, tá bom? Pessoal, antes de qualquer coisa, né, já falando que a semana promete ser chata, cara. Promete ser chata. O que teve a semana passada de emoções, né, por conta de índices realmente importantes, por mais que tenha terminado de uma forma mais entediante do que eu achei que fosse terminar, mas tudo bem. A gente teve uma semana de certa forma movimentada, coisa que não vai ter dessa vez, tá? Eu imagino, tá bom? Então, com base nos dados macroeconômicos que não são uma grande coisa, tá? Não é nada que deve gerar lá muita volatilidade, eu pretendo não aparecer muito por aqui, tá bom? Eu acho que eu não, sei lá, não tem necessidade de eu vir aqui todo dia falar a mesma coisa para vocês se o mercado não andar para valer, tá? Então eu vou fazer a atualização hoje, que é basicamente uma repetição do que eu disse no último vídeo, né? A única coisa que eu vou analisar os dados macroeconômicos desta semana, né? E, cara, caso alguma coisa mude, a gente aparece para falar. Se não, vou haver necessidade de vir aqui e ficar falando sempre a mesma coisa para vocês. Eu acho um desperdício de tempo, tá bom? E o tempo tem sido muito precioso, né? Esse fim de semana mesmo, falei para a patroa, quer saber, vamos dar um rolê? Pegamos, fomos para Ribeirão Preto assim do nada, como que não quer nada. Tivemos um excelente fim de semana e eu quero esse tipo de coisa, sabe? Poder curtir um pouco mais a minha vida aí, pessoal, fora, né? De redes sociais e por aí vai, tá? Mas enfim, eu vou aparecer, atualizo quando tiver que atualizar, quando não tiver que atualizar, deixa do jeito que tá e é isso aí. Vamos então ver o que está acontecendo aqui, dados macroeconômicos. Segunda-feira de trabalho lá nos Estados Unidos, nada vai rolar. O mercado vai ficar parado. Eu acredito que o Bitcoin também, tá? Terça-feira, cara, nada de importante na macroeconomia, porque macroeconomia que a gente se refere aos Estados Unidos, tá? Lá nos Estados Unidos, a gente tem o maior número de carteiras de Bitcoin, o maior número de investidores em Bitcoin. Então, para mim, são os dados de lá que importam, tá? Não os dados da Europa, muito menos os dados do Brasil, nem dados da Austrália, nem nada disso, tá bom? Quarta-feira a gente vai ter PMI, isso é um índice importante, então quarta-feira vai ser basicamente o único dia que nós devemos nos preocupar para valer aqui, tá bom? E quinta-feira, que é feriado no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos a gente vai ter revelação de dados básicos, como pedidos iniciais por seguro-desemprego, estoques de petróleo bruto e também a folha de balanço do Fed, tá bom? Nada que importe muito. Com base nisso, eu acredito que seja uma semana bem pacata, bem tranquila, tá? O S&P no M15 futuros, a gente fez uma atualização aqui, é um canal que já ultrapassaria o 0,32 de FIBO, apesar que não, né? Deixa eu ver. Ainda não, travou bem ali no 0,32. Então há uma possibilidade disso daqui ser uma bandeira, tá, pessoal? Há uma possibilidade disso daqui ser uma bandeira de baixa, tá? Vamos ficar bem atentos aqui, porque se ele romper aqui, nós temos alvos em 4.500, tá? É o alvo final dessa movimentação, tá bom? Então vamos ver o que ele vai fazer, ficar bem atentos aí. Eu imagino sim que a gente vai ter uma correção no mercado, com um alvo específico para 4.500 aproximadamente, 4.500 não, 200, desculpa. Temos a Triple M de 610. Cara,
servindo como resistência, dificilmente o preço vai passar disso. Eu prevejo uma queda assim no S&P, não vejo muita coisa que anime para uma alta não, tá? Por outro lado, se ele conseguir romper 4.533, ele provavelmente deve retomar uma alta, tá? Mas está longe disso acontecer na minha opinião. Gráfico de 15 minutos, cara, olha só, dump, correção, um pequeno dump aqui. Eu não duvido nada que o mercado não consiga segurar aqui, corrija mais uma vez, pegando, quem sabe, 25.200 dólares até, dependendo do caso, 24.800, tá bom? Sono. Deselegante da minha parte, mas paciência. Eu nem previ que isso acontecer, do nada aconteceu. Tô com sono. Enfim, mercado corrigindo, né? Agora, caindo. Acredito que deva seguir a queda aí com o tempo, tá bom? Não deve vir fazer muito... não deve subir muito mais do que ele já subiu aqui, entendeu? No máximo deve parar lá em 26.800, a tendência sumida é claramente de queda. S&P, repetindo o que eu falei, travou aqui nesta LTA, que antes era uma LTA, agora serve como resistência diagonal. Travou, não conseguiu romper, a probabilidade, cara, é que ele corrija. Nem que seja para corrigir até esse suporte aqui em 4.450, né? Que antes era uma resistência, uma vez que foi rompida para cima, se torna um suporte. Tá brava a coisa. Então vamos acabar o quanto antes. Gráfico diário, cara. Gráfico diário a gente vê correção, porém ele travou aqui nessa faixa de suporte. E agora tá subindo aos poucos, cara. Vários candles doji, cara. Então é por isso que eu tô bocejando, porque o mercado tá me animando muito, né? O que acontece é o seguinte, quando a gente trava aqui, faz vários dojis, significa que o mercado está indeciso, tem pouca liquidez no mercado, tá? Levando-se em conta que é uma semana que nós teremos feriados nos Estados Unidos, levando-se em conta que é uma semana que nós teremos pouca divulgação de dados macroeconômicos, não deve ter muito agito no mercado, o mercado deve ficar nessa chatice de sempre. Olha, deriva aqui, ele rompeu essa deriva para cima, a tendência é livre para cima, claro, mas ele tá indo muito devagar, cara. Ele não tá com cara de que vai aí querer testar o 068 lá na faixa de 26.700, não. Ele tá devagar, cara. O mercado tá bem lento, não tá nada interessante, tá com baixíssima liquidez e acredito que isso vai ficar assim por boa parte da semana. Não deve ser uma semana interessante para realizar operações nem de swing trade, nem day trade, nem scalp, nem nada, cara. Vai ser uma semana bem chata de se operar. Gráfico de uma hora, a gente fechou com candle estrela cadente, que normalmente vem para baixo. Meu Deus, tá tenso. Padrãozinho estrela cadente, né, veio para baixo logo depois de fazer uma estrela da manhã aqui, né? O mercado está travado no momento em uma EMA 200 períodos, que se romper aqui deve vir buscar seus 26.160, mas dificilmente vai muito além disso. Então, olha, tem que romper 26 mil para superar aqui e buscar 26.160. Se perder ponto de controle, que estava definido nessa região de 25.790, a gente deve ver ele vir pegar a tripla de 610 períodos lá em 25.565. Beleza? O gráfico aqui de 15 minutos é isso. O Bitcoin estava aguardando o pullback, que não aconteceu. Fez uma correção e dificilmente ele vai vir para cima, tá? Talvez ele venha testar aqui a triple EMA de 610 períodos em 26.500, mas não deve romper não, tá? Se romper, a gente deve aí ficar um pouco mais esperto, porque ele pode dar oportunidades boas de compras aí, tá bom? O gráfico de 4 horas terminou em queda. Logo depois de ele fechar uma deriva, ele sinaliza como? Com uma estrela da noite aqui. Estrela da noite é queda, cara. Estrela da noite é correção no mercado, tá? Estrela da noite tem quem chama estrela da tarde. Enfim, esse padrão gráfico aqui, formado por 3 candles nesse caso, no qual a gente tem um maruboso de alta, um candle de indefinição no meio, tá? E depois a gente tem logo em seguida um maruboso de baixa, né? Tendência que o mercado corrija e não duvido nada ele vir testar novamente fundo aqui em 49%, né? Então, provavelmente nós devemos ter uma valorização das altas para com o Bitcoin, caso isso realmente aconteça. Sentimento do mercado, a gente vê aqui
o mercado neutro com long short ratio subindo. Só que isso daqui pode-se entender que é um fundo, um suposto fundo. Quando o long short ratio sobe, significa que tem muita sardinha comprando supostamente na hora errada. Sardinha tentando adivinhar fundo. Quando sardinha tenta adivinhar fundo, o que o mercado faz? Vai para outro lado. Então, provavelmente, tem sardinha tentando adivinhar fundo para mandar o mercado para cima e o mercado faz o quê? Vai para baixo. Tá? Ademais, mercado lateral, a gente vê pouco interesse do Open Interest, pouca liquidação, ou seja, uma semana bem chata, bem sem liquidez. O mercado deve passar aí por uma semana bem complicada aí, tá? E a gente vai ter que ter paciência com isso. Por isso que eu vou focar mais no grupo VIP e aqui eu vou vir pouquíssimas vezes no YouTube, Instagram, tá? Se eu vir vai ser realmente para atualizar quando tiver atualização, quando eu achar que deve fazer essa atualização, tá bom? Olha, aqui é aquela coisa, a gente está entroncado aqui entre 26.400 e 25.500. O que romper primeiro ele deve vir buscar. O problema é o seguinte, abaixo de 25.400 está cheio de suporte. Então shortar aqui é meio complicado, tá? Porque tem muito suporte no Open Interest, tá vendo? A gente chega a ter uma ordem de 14 mil bitcoins em 24.800, é bastante coisa, tá? Ó, 15 mil em 24.885, 11 mil e 25 mil, aqui tem 40 mil, cara, bitcoins de compra em 25.420, 40 mil bitcoins para comprar é coisa pra caramba. Então tem gente interessada em manter o Bitcoin acima dessa faixa de preços lá dos 26 mil dólares, tá? Então o Bitcoin deve penar um pouco para perder esses 26 mil dólares. Caso você resolva sair por aí comprando, vendendo Bitcoin nessa faixa, cuidado, tá bom? É um rompimento dos 26.300 é mais seguro. Porém, o gráfico não me mostra isso. Então a gente está numa situação que a melhor operação muitas vezes é não operar. Pelo menos o Bitcoin. Tem muita altcoin aí dando oportunidade muito boa, tá? Aproveitem, a gente já está em uma no grupo VIP que pegou 2 alvos. Tô pensando em lançar uma daqui a pouco. Fear and Greed Index, mercado com medo, 40 pontos. Realmente situação complicada. Então é isso, galera. Mais atualizando aí, basicamente repetir muita coisa que já havia falado no vídeo anterior, mas é mais para até me abster de ter que vir aqui durante a semana. Então, cara, se eu não vir aqui amanhã, ou depois, ou na quarta, feriado muito dificilmente eu venho, cara. Quinta-feira e sexta-feira dificilmente eu vou vir, tá? Se eu não vir aqui na próxima se eu não vir aqui amanhã, depois, é porque o mercado não fez nenhuma atualização interessante, então prefiro curtir minha vida, fazer outras coisas aí, tá? Esquecer um pouco de YouTube. Beleza? Outra coisa também, tá? Em breve, dando tudo certo, se Deus quiser, eu devo tirar aí 20 dias de férias aí do trabalho, nada confirmado, né? Mas eu também vou dar uma sumida, tá? Para distrair a cabeça. Pode ser que aumente o número de lives no começo, por 1 ou 2 semanas, mas depois eu quero dar uma sumida, espairar um pouco aí a cabeça, tá bom? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais e quem sabe até amanhã. Fui.